Olá, pessoal! Daremos continuidade à correção das atividades do bloco 3, atividade de literatura. Música e literatura. Antes de iniciar a correção, eu vou ler esse trecho aqui para poder dar uma contextualizada. Música e literatura. Apesar de artes distintas, são correlatas poeticamente e historicamente. Tanto a letra musical enquanto narrativa, quanto a experiência literária sonora, são importantes aliadas. São produções culturais únicas e distintas que se complementam. Atividade. As instruções para a realização dessa atividade são as seguintes. O trecho reproduzido a seguir foi retirado da obra O Livro da Música, do escritor e músico Arthur Nestrovsky. Nesse livro, o autor narra diversos momentos de sua vida, fundamentais para que ele se apaixonasse pela música. Leia o texto com atenção para responder as questões 1 a 6. Uma flauta e outra flauta. Eu quero estudar flauta. Era assim que eu falava, todos os dias, no almoço e no jantar. Até que meus pais se deram conta de que eu não estava brincando e me puseram na aula de música. A mania de flauta começou quando meu avô me levou para assistir um concerto, meu primeiro concerto. Eu tinha 5 anos. Lembro até hoje da orquestra, que parecia enorme, ocupando de lado a lado o palco, que parecia gigantesco. Os músicos estavam todos de fraque e gravata borboleta. As poucas mulheres da orquestra vinham muito arrumadas, com vestido longo e sapatos de bico fino. Ainda sei o nome da orquestra, English Chamber Orchestra, que em português quer dizer Orquestra de Câmara Inglesa. O maestro era um velhinho de cabelo branco que regia apoiado no pódio para não cair. Chamava-se Dom Barbirolli, ou para ser mais exato, Ser Dom Barbirolli. Tinha recebido um título de nobreza da rainha da Inglaterra por ser muito bom regente. Tudo isso eu lembro, mas não me comove muito. Quanto mais a gente cresce, mais vai acumulando lembranças, mas existem as recordações frias de coisas, fatos, pessoas, bichos, palavras, ideias, vontades e memórias de outra natureza, que a gente vive de novo quando se lembra. Às vezes é justamente aquilo que a gente acha que esqueceu, que na verdade fica guardado mais fundo. É o caso do flautista daquela orquestra. Não penso muito nele, nem lembro do seu nome. Mas, mais de 30 anos depois daquela noite, eu ainda escuto às vezes o som da sua flauta. De pé, na frente da orquestra, ao lado do Serdon. O flautista parecia um embaixador de outro mundo, falando outra língua sem palavras que, no entanto, eu compreendia como se fosse minha. E o que ele dizia era algo muito importante. Não sabia ainda o que era, mas já pressentia, meio maravilhado, que talvez fosse a explicação de tudo. Das coisas, fatos, pessoas, bichos, palavras, ideias e vontades que compunham juntos a minha vida aos 5 anos de idade. Aquela música vinha animar tudo isso de um sentido novo, que eu já esquecera no dia seguinte, mas que até hoje continuo tentando lembrar. Questão 1. No texto, o narrador relata uma experiência importante que viveu. A. Que fato marcante está sendo relembrado pelo narrador desse texto? Então, o narrador está relembrando de quando ele tinha 5 anos e o avô dele o levou para assistir um concerto. Questão B. Quem é o narrador desse relato? O narrador desse relato é o músico e escritor Arthur Nestrovsky, que é está na foto ao lado. C.
O narrador relata fatos recentes? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Não, né, pessoal? O narrador, ele não relata fatos recentes, é um acontecimento lá da sua infância e isso está representado porque quando ele fala, está sendo representado quando ele fala assim: mais de 30 anos depois daquela noite, eu ainda escuto, às vezes, o som da sua flauta. Questão 2. O narrador afirma que não pensa muito no flautista daquela orquestra, nem lembra o seu nome. Por que, no entanto, ele é importante para o relato? O flautista ele é importante porque foi ele que despertou no autor do relato o gosto pela música. Questão 3. Explique o título, uma flauta e outra flauta, considerando o que é narrado no relato. Então, o título se justifica pelo fato de uma flauta, com seu flautista, ter despertado o surgimento de outro flautista e outra flauta. Então, porque o flautista que estava tocando lá no concerto há 30 anos atrás, despertou no narrador o desejo por ser músico. Questão 4. Qual seria, de acordo com o texto, a diferença entre as recordações frias e as memórias de outra natureza que a gente vive de novo quando se lembra? De acordo com o texto, as recordações frias são aquelas que temos, mas não revivemos. São aquelas recordações que a gente tem guardada, mas a gente não fica relembrando. Igual o autor, ele escutava o toque da flauta. Já as memórias de outra natureza são as que temos e revivemos. Sentimos novamente como se acontecessem naquele momento, que é o que aconteceu com o narrador, que acontece com o narrador. Questão 5. Procure no dicionário o significado das palavras concerto e orquestra e copie no caderno. Concerto é uma apresentação pública musical, obra ou peça musical composta por instrumentos, conformidade harmônica de sons ou vozes ou consonância. Orquestra, conjunto de todos os músicos instrumentistas que executam uma página sinfônica. A questão 6 pede para vocês produzirem. Escreva um pequeno texto contando alguma experiência que já teve com a música, com algum instrumento musical, seja de alguma apresentação que presenciou pessoalmente ou que assistiu na televisão. Qual instrumento mais chamou sua atenção? Você gosta de tocar algum instrumento? Já teve aula de música? Conte as suas experiências relacionadas com o tema. Então, pessoal, agora chegou a vez de vocês produzirem e dizer para nós qual a experiência que vocês já tiveram com o meio musical. Façam o texto de vocês para que a professora possa conhecer um pouco mais dessa experiência, se vocês já tiveram esse tipo de experiência. Então é isso. Até o próximo vídeo.